Glória a Deus. Parábola da ovelha perdida, Lucas 15, verso 3 ao 7. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu ao pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a igreja diga amém. Amém. Querido Deus e eterno Pai, é com muito temor e tremor que nós abrimos as Escrituras diante dos nossos olhos, para que o texto, Senhor Deus, seja instrução para a nossa vida. Queremos pedir que o Senhor manifeste a Tua presença nessa mensagem bíblica e fale conosco, meu Deus. Nós te pedimos encarecidamente, em nome de Cristo Jesus. E quem diz amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós iniciamos uma nova série de mensagens. Nós agora estamos estudando as parábolas de Cristo. Pastor, o que é uma parábola? Uma parábola é uma ilustração, é uma figura de linguagem muito usada na antiguidade. Os hebreus, quando eles queriam contar uma história ou uma verdade de difícil compreensão, eles contavam uma história, eles contavam uma ilustração, para que a partir daquela ilustração eles pudessem compreender o princípio daquela verdade. Como eu disse, era uma figura de linguagem muito usada naquele período. O seu apogeu foi a partir dos grandes discursos, dos romanos. Foram eles que começaram a valorizar o uso das parábolas. E Cristo utilizou-se muito de parábolas para expressar as verdades acerca do reino de Deus. Até porque Jesus falava para muitas pessoas leigas, e os leigos compreendiam melhor a verdade quando Jesus contava um exemplo. Até mesmo os mestres da lei tinham dificuldades de compreender as verdades das Escrituras. É por isso que Jesus contava ilustrações para que estes também compreendessem. Poderia até lembrar de Nicodemos, o mestre da lei, que Jesus contou uma ilustração dizendo que precisava nascer de novo, e ele ficou sem entender. Outra vez Jesus disse que falava em parábola para que os fariseus não compreendessem. Então Jesus falava em parábola para que quem precisasse compreender, compreendesse, e para quem não deveria entender, não entendesse. Por isso que ele utilizou-se de parábola. Nós, na doutrina passada, estudamos sobre a parábola do bom samaritano, e hoje está aqui aberto diante dos nossos olhos uma nova parábola. O versículo de número 3 diz que Jesus vai começar a narrar uma nova parábola, e lhes propôs uma nova parábola, dizendo: só que para a gente entender a parábola, para nós entendermos a parábola das 100 ovelhas, nós precisamos compreender o contexto.
Esta parábola que Jesus vai contar é uma resposta aos fariseus. Pastor, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época. E os religiosos estavam indignados com Jesus, porque Jesus permitia que os publicanos e que os pecadores tivessem acesso a eles. Vamos ler o versículo 1 e 2 para os irmãos perceberem isso. Olha o que diz o verso de número 1 na projeção. Diz assim: e chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir ele falar. Versículo 2 diz que os fariseus, os escribas, eles ficavam murmurando, eles ficavam reclamando, eles ficavam questionando se Jesus era ou não filho de Deus. Quem não lembra que em uma outra casa, na casa de um fariseu, entrou uma mulher pecadora, e só porque a mulher pecadora aproximou-se de Jesus e pegou nos pés de Jesus, e chorou aos pés de Jesus, e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, os fariseus disseram assim: este homem não pode ser um homem de Deus, porque na cabeça do fariseu, quem é de Deus não pode se aproximar de quem não é de Deus. Eles estavam negando a pessoa de Cristo, eles estavam rejeitando Jesus, eles estavam desabonando, desaprovando Jesus, só porque Jesus tinha contato com os pecadores. A parábola das 100 ovelhas é justamente para combater esse pensamento religioso. Perceba o que é que ele vai narrar na parábola a partir do verso 4, porque a parábola começa no verso de número 4. Perceba o que é que está dizendo aí no verso de número 4. O verso 4 diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Meus irmãos, vamos ler esse versículo junto comigo? Aliás, os irmãos, vamos ler esse versículo bem forte no 2? Vamos lá. 1, 2. Repita só a primeira parte, diga assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas. Quantas ovelhas ele tem? 100 ovelhas. Perceba, os fariseus, eles estão determinando quem é e quem não é de Deus. Os fariseus estão dizendo assim: nós, os religiosos, somos de Deus. Nós, os da lei, os descendentes de Abraão, nós somos de Deus. Mas esse povo aí, que está se aproximando de Jesus, não é povo de Deus. Vou repetir: os religiosos estão determinando quem é e quem não é de Deus. Os religiosos estão dizendo: nós somos de Deus, mas eles não são de Deus. Os religiosos estão dizendo: nós, os 99, somos ovelhas de Deus, mas esta ovelha que está perdida, ela não é de Deus. Os religiosos estão querendo dizer que de Deus é só os 99. Só que quando Jesus começa a parábola, Jesus conta a parábola de um pastor que tem 100 ovelhas.
Quantas ovelhas ele tem, irmãos? 100. Quantas ovelhas ele tem, irmãos? 100. Ou seja, as 99 que estão com eles é dele. E aquelas que não estão no aprisco também é ovelha dele. E é importante dizer isso. Sabe por quê, irmãos? Para nós não cairmos no laço da religiosidade e cairmos na tentação de pensar que Deus não tem interesse nas pessoas que não estão na igreja, nas pessoas que não estão no aprisco. Escute, nós, a igreja, os salvos, os remidos, somos de Deus. E as pessoas que estão nas trevas, elas estão nas trevas, mas elas não são das trevas. Elas também são feituras e criaturas de Deus. Não é porque a pessoa se desviou que ela seja do diabo. Não é porque a pessoa está nas drogas, não é porque a pessoa está na bebida, de que ela não seja uma criatura de Deus, ou que Deus não tenha interesse nela. Toda a terra e toda a sua plenitude pertencem a Deus. Não é porque as pessoas não estão com Deus que elas não sejam propriedades de Deus. Elas podem até estarem afastadas de Deus, mas elas continuam sendo alvo da graça divina do bom pastor. Quantas ovelhas ela tem? Ele tem quantas, irmão? 100 ovelhas. Aquelas pessoas que estão nas trevas, aquelas pessoas que estão no mundo, elas podem até não estarem com Deus, mas elas continuam sendo propriedades de Deus. Elas podem até estarem a serviço de Satanás, elas podem até ficar no dia do arrebatamento da igreja, mas elas não foram feitas pelo diabo, elas foram criadas por Deus e são propriedades de Deus. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Então, aquelas pessoas que se prostituem, aquelas pessoas que se drogam, aquelas pessoas que a gente olha e diz: Deus não quer nada com essa pessoa. Não tem aquelas pessoas que a gente olha e diz assim: Deus não, para que Deus quer uma peste dessa? Está vendo que Deus não quer um traste desse? Sabe aquelas pessoas que a gente perdeu a esperança e que a gente diz: para isso aí não tem mais jeito, nem Deus quer. Não tem? Às vezes a gente diz isso, né? A gente, que eu estou dizendo, generalizando, que eu não falo isso. Mas sabe aquele peito? Não, Deus não quer isso, irmãos. Deus quer todas as suas 100 ovelhas, as que estão com Ele e as que não estão com Ele. Na oração sacerdotal de Jesus, Jesus disse: Pai, eu oro não apenas por esse, mas eu oro também por aqueles que o Senhor ainda hão de me dar. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Então cuidado em não querer desprezar ou menosprezar alguém, ou dizer, entregar alguém na mão do diabo e sem sair. Deus não tem, não. Deus quer salvar e guardar todas as 100 ovelhas. Quem entendeu, diga amém. Esse é o problema do religioso. O religioso pensa que Deus só tem a igreja. Não. Bem-aventurado o aluno que não perde escola bíblica dominical. Nós aprendemos isso na aula sobre a igreja e o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. Quem entendeu, diga amém. Continua o texto dizendo assim, continua dizendo assim, e perdendo uma delas, repita comigo, e perdendo uma delas. Quero falar duas coisas sobre essa frase. Primeiro, o pastor olhou e percebeu que estava faltando uma. E assim, irmãos, se você tem 2 ovelhas e está faltando uma, é fácil de perceber, é ou não é, irmão?
Se você tem 3 ovelhas e falta uma, é fácil de perceber. Agora, quando você tem 100 ovelhas, para perceber a falta de uma não é fácil. Só percebe se for muito atento. E o que o texto está dizendo é que Deus tem muitas pessoas, mas Ele percebe quando apenas uma delas não está aqui junto com o aprisco. Ele sente falta de quem está faltando. Você faltou um culto, às vezes o pastor nem percebeu sua falta. Você faltou a reunião, às vezes ninguém nem percebeu a falta. Mas Cristo não. Cristo percebe quem veio e Cristo percebe quem não veio. Um dia como hoje, a igreja está cheia. Aqui de cima a gente vê que há um bom número de jovens, o conjunto de senhores está repleto. Assim o pastor olha e diz: ó, como a igreja está cheia. Mas Deus não. Deus olha e diz assim: está faltando fulano, está faltando ciclano e está faltando beltrano. Sabe por quê? Porque a sua percepção de quem está faltando é muito aguçada. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: se você tem o caráter se você tem o Espírito de Cristo, você precisa também desenvolver essa percepção. De quê, pastor? De sente falta de quem não veio. Sabia, irmãos, que tem crente que faz tempo que não veio e você nem percebeu ainda? Tem gente que sentava do teu lado, está com mais de um mês que não vem à igreja e você ainda nem percebeu. Ah, pastor, essa preocupação não é minha. Não é mesmo não. Essa preocupação é de Cristo. E só se preocupa quem tem o Espírito de Cristo. Agora, se você tem o Espírito de Cristo, você vai perceber quem é que está faltando. Talvez ficou em casa porque está precisando de uma ligação, de um ombro amigo, e dizer assim: fulano, eu senti a sua falta na casa de Deus. Cristo percebe quem está faltando. Às vezes, quase sempre, Deus me incomoda. Eu sinto falta de fulano, de beltrano. Um culto como esse, termina o culto, eu mando uma mensagenzinha: fulano, às vezes eu vejo, durante a semana: rapaz, eu senti tua falta. Irmã, cadê você que não apareceu mais? Então, quando o pastor Jaime estiver dizendo: estou sentindo sua falta, os irmãos, não se entristeça comigo. É porque o Espírito de Cristo está sobre mim, e Cristo sente falta quando você não vem. Às vezes quer ficar chateado com o pastor. Esse pastor fica pegando no meu pé, ele quer que eu dê satisfação a ele. Não, irmão, é porque o Espírito do bom pastor percebe quando alguém está faltando. É para você reclamar se você não aparecer mais aqui. E eu não estou nem aí, quer dizer que eu desisti de você, Aleluia. Mas Cristo não desiste de nós. Quem está entendendo a mensagem do Senhor, diga amém. O texto continua dizendo: e não deixa no deserto as 99. Onde é que ele deixa as 99, irmão? Aonde, irmão? Onde é que ele deixa? No deserto. Mas não é solta, não é abandonada. Ele não vai abandonar 99 por causa de uma que está perdida nesse deserto, mas é no aprisco, no local onde, no curral, ele guarda as 99. Ele guarda as 99 para ir buscar a que está perdida. E é importante dizer isso, porque quem está com Cristo não está perdido. Quem está com Cristo está guardado, e está bem guardado pela sua forte e poderosa mão. Quer que eu prove isso? Lembra quantas pessoas se desviaram desde quando você aceitou a Jesus? Lembra que no dia que você aceitou a Jesus, outra pessoa aceitou também,
E depois que você aceitou Jesus, outras pessoas já aceitaram também, já se afastaram, já se desviaram. Lembra quantas pessoas estavam aqui e não está mais, e você permanece nesse lugar? Sabe por que você permanece nesse lugar? Porque o bom pastor tem guardado você no aprisco celeste. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Quando você vê alguém caindo, quando você vê alguém se desviando, não se considere melhor do que ele. Escute, irmão, tem uma lição divina aqui para nós, viu? Quando você vê alguém escorregando, não vá rir não. Quando você vê alguém se afastando, não fique desdenhando não, porque você só não desviou-se ainda porque a mão de Deus te segurou. Estou inventando, irmão? Por que você está aqui? Porque eu estou aqui porque Deus me segurou. É ou não é? Irmão Marcos, por que o senhor está aqui, irmão Marcos? Irmão Dinaldo, por que o senhor está aqui, irmão Dinaldo? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, pergunte assim, por que você ainda está em pé? Por quê? Responda para essa pessoa, diga assim, é porque a boa mão de Deus me guardou. Você lembra daquela cilada que o diabo fez contra a tua vida? Você lembra daquele laço que o diabo preparou? Você lembra daquela onda que veio para te afogar? Aí a mão de Deus foi lá bem rápido e te tirou daquela onda. Ora, se não fosse o Senhor, diga Israel, os leões já teriam nos engolido vivo. Aleluia, Deus, glória. Ele deixa as 99, mas deixa bem guardada. Quem é que se sente bem guardado por Deus? E quando você vê alguém caindo, você vai fazer o quê? Quando você vê alguém tropeçando, você vai fazer o quê? Você vai dizer, eu sabia. É isso, é? Quando você vê alguém se desviando, que aqui na igreja tem muitos irmãos que ficam se desviando. Aí quando o irmão desse se desvia, tem igreja assim, durou foi muito. Irmão, você está precisando ter o Espírito de Cristo na tua vida. Porque quem tem o Espírito de Cristo na vida, quando vê alguém se desviando, primeiro tem misericórdia por quem cai, e segundo, tem eita glória, tem um temor de estar ainda em pé e dizer, Jesus, não deixe que aconteça comigo o que aconteceu com meu irmão. Porque quem nos guarda é Deus. Aleluia. Diga de novo para quem está do seu lado, diga assim, quem nos guarda é Deus. Quem nos guarda é Deus. Vamos lá. Perdendo, né? Vamos lá. Que homem dentre vós, tendo sem ovelha, perdendo uma delas. Diga assim, perdendo uma delas. Ele percebe a ausência de uma. No meio do coletivo ele percebe uma que se perdeu. O que foi que aconteceu com ela, irmão? Se perdeu. Você sabia que tem ovelha que se perde? Você sabia que tem crente que caminhava conosco, que tinha tudo para crescer, tem obreiro que tinha tudo para prosperar, só que ele se perdeu pelo caminho. Olha, irmão, escute o que o pastor está dizendo. Não se perca pelo caminho. E por que uma ovelha pode se perder pelo caminho? Às vezes é porque ela fica distraída. A ovelha fica tão encantada com a grama, a ovelha fica tão encantada com o pasto. De repente vem uma coisa estranha no pasto, ele fica ali entestido e vai andando de cabeça baixa, Quando levanta a cabeça, que procura o rebanho, cadê o rebanho? Já foi. Baixou a cabeça, se distraiu, e quando levantou a cabeça, o rebanho já tinha ido embora. Escute o que o seu pastor está lhe dizendo. Cuidado para não andar distraído com as coisas desse mundo. Tem muita gente com a cabeça baixa, comendo uma comida estranha, comendo porcaria,
e quando levantar a cabeça, não encontrará mais o rebanho de Cristo aqui na terra, porque daqui a pouco haverá o soar da última trombeta de Deus. Eita Jesus, me ajude a pregar, irmão. Diga para quem está do seu lado, diga assim: não se distraia não, irmão. Não se distrai. Eu estou sentindo Deus nessa palavra, viu? Eu estou sentindo. Não estava no esboço não. Jesus está mandando quentinho do céu agora. Levante a sua cabeça e fique conectado, ande junto do rebanho. Tem uns que quer ficar em casa, tem uns que não aparecem. Eu disse da doutrina passada, né? Tem uns que quer ficar, não, pastor, agora eu sou crente na televisão, no YouTube, né? Baixou lá o aplicativo. Ele não quer mais andar junto com o rebanho. O problema de não andar junto com o rebanho, sabe o que é? É porque depois você vai querer procurar o rebanho e não vai encontrar o rebanho. Aí não sabe para onde ir. Quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, corre o risco da gente pegar o caminho errado. E quando a gente pega o caminho errado, todo progresso é regresso. Quanto mais você anda, mais longe você fica do rebanho. Não se distraia. Uma ovelha se perdeu. Por quê? Porque se distraiu. Segundo, ou foi porque não ouviu a voz do pastor? Porque o pastor chama as ovelhas. Eu não sei como é que o pastor faz. Não sei como é que o pastor faz. Não sei se imita a ovelha. Não sei se dá um grito que nem vaqueiro. Né? O vaqueiro dá um grito e chama, né? O pastor de ovelha faz o quê, irmão? A palavra, dá um grito, né? As ovelhas, a Bíblia diz, irmão, que a ovelha escuta e conhece a voz do pastor. Aí quando o pastor chama, o pastor dá um grito, aí a ovelhinha levanta. Olha só, viu, irmão? Presta atenção. Eu estou falando do pastor de animal. O pastor grita assim, aí a ovelhinha está comendo. Na hora que ela escuta o grito do pastor, ela para o que está fazendo e segue o pastor. Porque pastor é diferente de vaqueiro. Sabia, irmãos? Eu aprendi isso naquele livro Cajado do Pastor. Diz que o pastor, escute isso aqui, principalmente os irmãos que exercem liderança na igreja. Diz que o pastor, ele anda e as ovelhas seguem. O pastor vai na frente e as ovelhas vai seguindo a voz e o cheiro do pastor. O vaqueiro não vai na frente, o vaqueiro vai atrás, atalhando, tangendo e gritando. Olha, irmão, um líder que grita demais, ele não é pastor, ele é vaqueiro. Vai, irmão, vai, irmão, lê a Bíblia, irmão. Não, irmão, não é para ser desse jeito. Vai, irmão. Não. Jesus não me chamou para ser vaqueiro, não me chamou para estar dando carão em ninguém, viu? Jesus não me chamou para dar carão em ninguém. Às vezes pergunta assim, por que a regente não dá um grito? Né? Dá um grito. Irmão, não vai gritar porque não é vaqueiro, é pastor. Cancela o ensaio, vamos para casa. Por quê? Porque eu vou fazer ensaio para quem é ovelha. Que eu não sou vaqueiro, eu sou pastor. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Essa ovelhinha aqui se perdeu. Por que ela se perdeu? Porque ela deixou de ouvir a voz do pastor. Aleluia. Bem-aventurado o crente que não perde o culto de doutrina, irmão. Os irmãos já perceberam que o culto da doutrina é o culto da voz do pastor. É o culto do pastor, né? Domingo eu boto os irmãos para pregar e eu gosto de ouvir os irmãos pregar. Esses irmãos, todo dia aqui pregando, eu gosto de ouvir eles. Mas na quarta-feira não. Quarta-feira é o culto do pastor. E as ovelhas têm que ouvir a voz do pastor. Eita Jesus, quem está entendendo o que Deus está dizendo?
Não falte a doutrina, irmão. Por quê? Que é para você não perder a familiaridade com a voz do teu pastor. Você dizer assim: esse meu pastor é usado por Deus, que ele não brinca com esse negócio de profecia. Se meu pastor falou, eu sei que Deus está com ele, eu vou obedecer e vai dar certo. Tem gente se perdendo porque não conhece mais a voz nem do Supremo Pastor, quanto mais do pastor Jaime, né? Quanto mais do pastor Jaime. Eita Jesus, me ajude a pregar para nós passar para frente. Diga assim, ó, diga assim: não se perca não, irmão. Não se perca não, não se perca não. Muito bem. Não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida. Repita comigo, diga assim: Jesus está procurando os que estão perdidos. Quando a mulher Cirofinícia chegou para ele e pediu para ser curado, ele disse assim: é que o Filho do Homem foi enviado primeiramente para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus veio para buscar os perdidos. O principal propósito de Jesus é alcançar os perdidos. Jesus disse aos discípulos, aos 70, vão primeiro aos perdidos. Depois ele mandou os discípulos ir e disse: vão logo aos perdidos. Olha, irmãos, essa continua sendo a missão da igreja. Que missão? A missão de buscar os perdidos. Escute, um pastor, Deus me fez um pastor, né? Um pastor não pode se conformar com os crentes que tem. E eu sou satisfeito com os crentes que eu tenho. Nós fizemos uma contagem aí, o João foi de casa em casa, disse que aqui na Andresa tem 198 crentes, irmão. Foi isso mesmo, foi, irmão? 198 crentes tem aqui. Só na sede. Então é para me estar satisfeito. É para me estar satisfeito. Pronto, já tem muita gente. Agora dá para me armar uma rede e ficar cuidando só dos que a gente já tem. Muitos fazem isso, mas eu não posso fazer isso. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho o Espírito de Cristo dentro de mim. E Cristo não está satisfeito com os 99 enquanto tiver um perdido. É por isso que tem semana missionária, é por isso que dia de terça-feira nós estamos nas ruas, é por isso que tem jornada missionária, é por isso que esse ano vamos fazer mais cruzadas evangelísticas, é por isso que os nossos jovens também vão fazer culto no meio da rua, porque nós não podemos ficar satisfeitos com o que nós temos, se ainda tem gente perdida lá fora. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Muito bem, o texto continua dizendo assim, ó. Domingo eu ouvi uma frase, uma pessoa que disse assim: pastor, uma pessoa que estava lá fora, disse assim: pastor, a igreja precisa orar por nós que estamos no mundo. Olha aí, viu, irmãos? Não foi um crente que me disse isso, não. Foi uma pessoa vindo do mundo. Disse assim: pastor, a igreja precisa se preocupar com nós que estamos no mundo. Ai, irmãos, e eu sei que este ano Deus nos dará uma chama missionária mais ardente. Nós não podemos estar conformados com os crentes que temos, enquanto estiver na Andresa alguém precisando aceitar a Jesus. Dê um glória a Deus aí, irmão. Dê um glória. Continua o versículo dizendo assim, ó: até que venha achá-la. Repita comigo bem forte, diga assim: até que venha achá-la. Aqui, irmão, fala da disposição e da persistência. Sabe o que é isso aqui? É procurar com vontade de achar. Procurar com vontade de achar. Às vezes eu dizia assim: mãe, eu vou ali. Ela disse: pois vá calçar chinelo. Aí eu dizia assim, mãe, eu não achei minha chinela. Ela disse: você também não vai, só vai quando achar.
Aí eu disse, vixe, eu tenho que achar. Aí no instante eu achava. E ela ainda passava na cara, coisa de mãe, né? Eu sabia que você achava. Eu sabia que... E não tem coisa que a gente só acha quando a gente quer achar. Porque se você quiser achar, você acha. Agora tem que ter disposição. Tem gente que sai para evangelizar, mas ele já sai dizendo assim, eu vou, mas eu sei que não vai ganhar ninguém. Era melhor que ficasse em casa, irmão. Tem gente que vai evangelizar igual Jonas. Lembra como foi que Jonas foi evangelizar? Jonas foi evangelizar Nínive, doido que o povo não quisesse. O sermão dele bem rapidinho o sermão dele. A cabo de tantos dias, vai vir, Deus vai pesar sobre vocês. Como foi a mensagem dele, né? Arrependemos, próximo está vindo, pronto, terminou e foi embora. Há 40 dias vai ser tudo exterminado. Entregou a mensagem. Irmão, ele pregou com vontade de que o povo não quisesse. Tem gente que sai para evangelizar com essa vontade. Não, pastor, eu vou porque o senhor mandou, mas aqui não tem quem queira Jesus não. Já fui naquela casa várias vezes. Já evangelizei fulano várias vezes. Tem gente que desistiu de chamar o ente querido para vir para a igreja. Pastor, eu já me cansei daquele homem. Eu sei que ele não quer nada com Jesus. Eu nem chamo mais. Eu já lavei minha mão. Não é assim não. Você tem que procurar até achar. Você tem que bater até a pedra se quebrar. Porque até água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quanto mais na palavra de Deus, é até achar. E quando dizer assim, quando ele pergunta assim, mulher, quando é que tu vai parar de me chamar para esse culto? No dia que você for, eu paro de lhe chamar. Mas enquanto você não for, tal coisa chata, pode chamar do que quiser. Mas eu creio no que Deus me prometeu, eu não vou desistir de você. Procure até achar. Irmão, nós não podemos desistir daquelas pessoas pelas quais Deus não desistiu. Escute, vou pedir para você levantar a mão não. Mas lembra daquela pessoa que você já desistiu? Lembra daquela pessoa que você já desistiu? Que você disse, não, pastor, eu nem... Deixa eu fazer uma pergunta. Deus desistiu dela? Deus desistiu dela? Deus desistiu dela? Se você tiver o Espírito de Deus, você também não vai desistir dela. E quem sabe Deus te trouxe para essa doutrina só para te dar essa palavra, só para te dizer, não desista de quem eu não desisti. Às vezes a gente se entristece, irmão, sabe por quê? A gente pergunta, fulano, e o Beltrano? Não, pastor, ele não quer nada para Jesus não. Cadê Beltrano? Não, ali. Às vezes a gente quer cortar quem Jesus está lutando para costurar. Eu vou dizer bem direitinho, os irmãos não fiquem chateados comigo não, viu? Às vezes a gente quer colocar para fora quem está com um pezinho do lado de fora. Porque tem gente que está um pezinho do lado de fora. Tem gente que está assim, irmão. Tem gente que está assim, ó. Vem cá, irmão, vem cá, irmão. Me empurra para lá, viu, irmão? Tem gente que quer fazer isso aqui, irmão. É para fazer isso, é, irmão? O que é mais fácil? O que é? Quer, irmão, que é para fazer? Aleluia. Se você vê alguém que está pela beira de cair, não dê um empurrãozinho. Irmãos, eu vou dizer um negócio aqui que os irmãos não vão gostar, mas eu vou dizer, que eu estou aqui é para dizer, não, irmão. Se eu não disser, Jesus me tira e mandou outro para cá para dizer. E o que quer dizer eu mesmo? Então vou dizer logo. Tem um negócio aqui na Andresa, na igreja aqui, irmão, é um pecado nosso. Nas 7 igrejas do Apocalipse, não tem? Cada qual tinha um pecado, né? Todas receberam. Tem um porém contra ti. Nós aqui na igreja, quando a gente percebe que o irmão faz tempo que não vem para a igreja, já percebi isso nos crentes da Andresa. Fulano nunca mais veio para a igreja. Aí os crentes dizem, não, pastor, fulano está desviado. Fulano está desviado. E tá, irmão, tá, que nunca mais apareceu na igreja. E como é que tu sabe que está desviado? Que nunca mais apareceu na igreja. Não, irmão, talvez nunca mais apareceu na igreja porque está doente.
E você, no lugar de fazer uma ligação, fazer uma visita, perguntar como é que está, você já rotulou a pessoa como desviada. Quem sabe essa pessoa está precisando só de um ombro amigo, de uma conversa. Quem sabe essa pessoa está em casa precisando de um empurrãozinho, um puxãozinho, né? Empurrãozinho. Quem sabe essa pessoa está em casa só esperando que você diga: ei, fulano, cadê tu? Uma visita, um negócio. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, irmão? Amém? Amém. Nós não podemos desistir de quem Deus não desistiu. Vamos para o versículo 5, irmão? Vamos para o versículo 5. Quem tá entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje, diga amém. Então, uma tarefa de casa para os irmãos. Eu queria que ao final do culto você lembrasse de alguém que faz tempo que não vem para a igreja. E ainda hoje à noite você vai mandar uma mensagenzinha para ela: fulano, eu te vi na igreja hoje. Eu pensei que ia te ver lá para te dar um abraço. Estou com tanta saudade. Como é que você está? Está passando por... Você está precisando de alguma ajuda? Está precisando de oração? Irmão, quem vai atender essa missão do que o pastor está dando, diga glória a Deus. Eita, glória a Deus. Vamos lá. No 2, bem bonito. 1, 2. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Vou falar duas coisas aí. Quando o pastor acha, o que é que o pastor faz, irmão? Quando o pastor acha, encontrou, o que é que o pastor faz? Coloca sobre os seus ombros. O dicionário bíblico diz que ele coloca o estômago da ovelha em contato com a sua nuca. Pega a ovelhinha assim, bota a cabeça assim por baixo, levanta e coloca as perninhas da ovelha aqui no rosto, na face, se agarra aqui com ela. Por quê? Porque essa ovelha está desgarrada, essa ovelha está perdida, as 99 estão no aprisco, o lobo mau pode chegar, né? E o pastor não pode andar devagarzinho para acompanhar a outra, e nem toda ovelha alcança, nem toda ovelha acompanha o passo dos outros. E quem tem um passo mais lento, às vezes o pastor tem que colocar mesmo no ombro, o líder tem que colocar no ombro. Você sabia que tem ovelhas que é mais pesada do que as outras? Tem ovelha que a gente manda e eles vão. Tem ovelha que a gente diz: irmão, semana de oração, vem, aí vem. Mas tem outros que a gente tem que botar no ombro, a gente tem que orar por ela, a gente tem que caminhar com ela. Tem ovelhas que são mais pesadas do que a outra, que precisa do pastor mais do que outro, que liga para o pastor mais do que outro, e o pastor não se incomoda. Tem ovelhas que ligam mais, que mandam mais mensagem, e eu entendo, tem uns que mandam menos, e os que mandam menos é porque conseguem andar no passo do gado. Mas aqueles que estão sempre ligando, perguntando, pedindo oração, é porque anda lento. Eu não me incomodo com isso, porque eu sei que algumas ovelhas eu vou precisar levar no ombro. Por quê? Porque não tem o mesmo passo que os outros. E não é porque alguém tem um passo menor do que o outro que a gente vai desprezar. De jeito nenhum. Quando a ovelha não consegue andar no passo das outras, o bom pastor vai lá e guia ela mansamente. Está no Salmo 23, tá? Guia-me mansamente até as águas tranquilas. Eita Jesus, eu ouvi uma ilustração muitos anos atrás. Diz que quando a ovelha é muito rebelde, quando a ovelha é muito aquelas ovelhas que não querem andar, diz que o pastor vai lá e quebra a patinha da ovelha. Como é, pastor? Quebra a pata da ovelha. Quebrou a patinha, desloca assim no canto, né? Viu como desloca ela assim no canto, porque é para ela não andar. Aí o que é que ele faz? Você não vai andar, mas eu vou lhe levar no ombro. Quebra a patinha e leva ela no ombro. Porque tem pastor que quer quebrar as pernas das ovelhas. E tem ovelha que Jeová tem que quebrar as pernas dele mesmo, irmão. Aí o pastor não pode dizer assim: Jeová, quebra as pernas daquele crente. Não pode, irmão. Porque se Jesus quebrar as pernas daquele crente, aí o pastor tem que levar ela sobre os ombros. Não é isso que diz lá em Ezequiel? A quebrada tu não foi buscar, a machucada tu não foi buscar. Essa doutrina também é para mim, irmãos. Eu estou pregando para você, mas estou pregando para mim também. Porque tem gente na igreja que está com a perninha quebrada. Agora tem um propósito na perna quebrada. Sabe o que é?
A ovelha está com a perna quebrada, não pode ir mais para qualquer lugar, depende do pastor para tudo, aí o pastor bota no ombro. Guia-me para os pastos verdejantes. Na hora de beber água, bota de novo no ombro e leva para as águas tranquilas. Está sempre levando para um lado e para o outro. Aí a ovelhinha com a perna quebrada passa tanto tempo com o pastor que ela se familiariza com a voz e com o cheiro do pastor. Aí quando ela está bem familiarizada, e como é que se familiariza? Como é que o pastor sabe? Ele grita, hey! Aí se ela estiver deitadinha, levantar a cabeça, aí o pastor disse, agora já conhece minha voz. Ele vai lá e coloca a patinha no campo de novo. Agora ele pode só gritar e ela acompanha. Olha, irmão, talvez você esteja se perguntando, Jeová, quando é que tu vai resolver aquele negócio para mim? Jeová, quando é que tu vai resolver aquele meu problema? Jeová, quando é que tu vai abrir aquela porta para mim? Jeová, quando é que tu vai me dar aquela bênção? Jeová, quando é que tu vai ajeitar a minha patinha? Só quando você estiver familiarizado com a voz do Supremo Pastor. Quando ele disser com um negócio para você, você levantar a voz, ele diz, pronto, agora já posso liberar a bênção. Eita, glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui essa noite, diga amém. Aí escuta só, leva no ombro, cheio de... Olha o que o texto está dizendo. Leva no ombro cheio de... Pastor, o que é júbilo? Alegria, uma alegria grande. Porque para o pastor não é pesado levar as ovelhas. E eu estou dizendo isso, irmão, não é só eu que sou pastor, não. Vocês também são pastores. Aqui tem líderes de departamento, líderes de ministério. E tem aqueles que são pastores dentro de casa. São pastores dentro da sua casa, tem seus filhos. E às vezes você tem que levar aquele filho no ombro. E às vezes o filho está pesado para você e você está para desistir do menino. Você não pode desistir da ovelha perdida. Você não pode desistir da ovelha ferida. Você não pode desistir da ovelhinha que está machucada. Deixa ela aí contigo, pastor, mas está pesada. Está pesada porque está te faltando alegria. E está te faltando alegria porque está faltando amor. Porque quem ama não acha pesado. Eu vi uma foto de uma criança na África. Eu acho que os irmãos viram essa foto. Quem sabe daqui para o final do culto, a Alexandra procure pela frase que eu vou dizer. Uma criança levando a outra nas costas. Aí o fotógrafo diz assim, não é pesado não? E quem está levando disse, não é pesado não, é o meu irmão. Quem entendeu, diga amém. A criança levando o irmão. E o fotógrafo pergunta assim, não é pesado não? Ele disse, não, é o meu irmão. Sabe por que você está achando fulano muito pesado? É porque você já perdeu o amor. Você já perdeu a alegria. Porque quando se ama não é pesado. Viu? Eu estou lendo a Bíblia novamente. Quero ler novamente ela toda este ano. Já li a Bíblia 17 vezes completa. E esse ano eu quero ler a 18ª vez. Eu estou lendo Gênesis. Quando diz que Jacó trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. E o texto diz assim, mas os 7 anos se passaram rapidamente aos seus olhos, por muito quanto ele amava Raquel. Olha, irmão, quando a gente faz o que ama, não é pesado o que nós estamos fazendo. E se o que você está fazendo para Jesus está sendo pesado, peça a Jesus para renovar o seu amor pela sua obra. É por isso que ele chama Pedro e diz assim, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pela 3ª vez, Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe, eu te amo, pois cuide das minhas ovelhas, porque quem não ama a Deus, não dá para fazer a obra de Deus. Quem aqui quer fazer a obra de Deus? Quem quer fazer a obra? Então aprenda a amar a Deus.
Eita Jesus, achou essa Alexandra é uma benção, viu? Olha o que o fotógrafo perguntou. Não é pesado? Aí o irmão disse o quê? Não, é o meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, mas é uma honra. Aleluia. Ei, e se Jeová te der uma ovelhinha para você levar nos ombros, você vai querer ir? Dá para ouvir até os grilos, viu? Se Jeová te der uma ovelhinha para você carregar no ombro, você vai querer? É só você pedir o amor, porque se tiver o amor, não será pesado, será o teu irmão. Cutuca o irmão que está do lado e diga assim: dá glória a Deus, irmão. Muito bem, versículo 6, nós estamos terminando. Versículo de número 6, vamos ler todo mundo junto. Irmão, quem já aprendeu alguma coisa aqui hoje, irmão? Oh, glória a Deus, né? Vamos lá, versículo 6, todo mundo junto no 2, enquanto o pastor bebe água. Quer todo mundo, viu? 2. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele chegou em casa, convidou os amigos, convidou os vizinhos e disse: eu vou fazer uma festa, vou festejar, vou celebrar. Talvez na festa ele gastou mais dinheiro, viu, do que valia a ovelhinha. Será que ele não mandou matar foi 2, 3 ovelhas para fazer o churrasco? Festejar, será que não saiu mais caro do que... Eita glória! Irmãos, festejar só é caro para quem não sabe o que é celebração. Sabe por que ele quer celebrar? Porque a sua alma está satisfeita. E sua alma está satisfeita com aquilo que lhe apraz. Escute o que o pastor vai dizer. Eu prometo, é a última cajadada da noite. Escuta só o cajado aí, ó. Eita glória! Eita glória! A gente só festeja aquilo que enche o nosso coração. A gente só faz festa para aquilo que nos satisfaz. A gente só fica feliz com aquilo que me apraz. Tem gente que você só vai ver ela feliz quando ela estiver cheia daquilo que lhe apraz. Tem gente que ama tanto o dinheiro que você só vai ver ela sorrindo quando ela estiver cheia de dinheiro. Ih, mas fulano está alegre, está bem rica, está com dinheiro. Tem gente que o que lhe apraz é a política. Pronto, é a política. Então, de repente ele está sempre trancado, fechado, um pouco expressivo. Mas fala de política para ele. Aí ele se abre, aí ele conta um sorriso, aí ele muda o semblante, aí ele festeja. Por quê? Porque o que lhe apraz é a política. Tem gente que o que lhe apraz é o trabalho. É sempre fechado, sisudo, conversa pouco. Mas se falar do trabalho para ele, porque a satisfação dele é o trabalho. Fale da Tijuca para ele, âmbula na Tijuca, o seu Everardo é gente muito boa, o meu chefe, agora eu estou num setor, eu vou ser promovido daqui a 20 anos, eu vou não sei o quê. O homem chega e se empolga, irmão. Tem gente que se empolga com a Tijuca, tem gente que se empolga com cajueiro, não é? Tem gente que se empolga com pesca. Aí vocês nunca viram, não, irmão? Tem gente que não dá um pio. Fala de pescar, roupa quando é? Para o trabalho, que ele
aquilo lhe apraz. Tem gente que o que lhe apraz é a pesca, a caça. Vamos fazer uma vigília aqui de noite. Não, pastor, eu agarro no sonho. Pai, vamos caçar. Quando é, pastor? De madrugada vai ser bom demais e não sei o que. A gente, olha para mim, a gente só festeja aquilo que nos apraz. O que apraz o pastor são as ovelhas, e o que apraz o homem e uma mulher espiritual são as coisas de Deus. Eu vou repetir, irmão, eu vou repetir. Você quer saber como é que está o seu coração? Como é que você fica quando o assunto é culto? Você quer saber como é que está a sua vida espiritual? Como é que você fica quando você vem para a casa de Deus? Você está mais alegre aqui ou na pescaria? Você está mais alegre aqui ou no campo de futebol? Porque tem crente, eu não sei como é isso, mas tem uns crentes que vão para o campo de futebol, e lá eles gritam, lá eles se abraçam, lá eles pulam, lá eles agitam, lá eles mandam a torcida se levantar, sai correndo, fica todo jubiloso no campo de futebol. Mas aqui na casa de Deus não dá um glória, não levanta a mão, muitas vezes fica de braço cruzado. Tem umas, aqui não tem não, irmão. Diga assim, aqui não tem não, pastor. Mas por aí tem. Uns que não, quando assiste a novela, sorri. Não pode assistir a novela que chora. Ai, pai, eu estou tão triste, mulher. Ai, eu estou triste. O que foi? O artista da novela morreu. Nunca derramou uma lágrima ao pé de Jesus. Nunca mais canta o teu problema é porque você tem se alegrado muito mais com as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para ouvir esta palavra, para te dizer: você precisa se alegrar mais com as minhas coisas. Você precisa festejar mais com as coisas espirituais. Você precisa estar mais animado com o que Deus está fazendo. A sua empolgação deve ser mais voltada para as coisas de Deus. Fica de pé, meus irmãos. Nada no teu coração pode te fazer mais feliz do que as coisas de Deus. Senhor, eu quero festejar também. Senhor, eu quero celebrar também. Senhor, eu quero tocar fogos. Eu quero chamar os vizinhos. Eu quero falar para todo mundo. Não sobre o meu dinheiro, não sobre o meu candidato, não sobre o carro que eu comprei, não sobre a viagem que eu fiz. Eu quero mostrar para todo mundo, não a minha roupa nova, não o meu celular novo. Eu quero expor para todos verem, não o meu relógio, a minha moto. Não, eu quero mostrar para todo mundo que tu és o meu bem maior, que tu és a minha alegria, que tu és a minha paixão, que o Senhor completa a minha alma e que eu estou satisfeito com o Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Nada me falta. Levante a mão para o céu e faça a sua oração. E diga: Jesus, me ensina a se alegrar com as coisas espirituais. Eu quero ter a mesma alegria quando falam no Lula, quando falam no Bolsonaro, quando falam na política. Eu me transformo. Eu quero me transformar. É quando eu ouvir falar da tua palavra, na
vida sagrada. Xaracantelemando, rebiaçuna, rebianá. Completa minha alma. Encho meus cálices até transbordar na presença dos meus inimigos. Oh, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor tem me feito deitar em pastos verdejantes. O Senhor tem me guiado às vezes pelos ombros, mas mansamente até as águas tranquilas. O Senhor tem refrigerado a minha alma e o meu cálice tem transbordado. Querido Deus, aumenta a minha alegria pelas coisas espirituais. Faça de mim um crente espiritual. Dê-me, Senhor Deus, a alegria dos céus, porque o céu não se alegra com Hilux. Os céus não se alegram com moto. Os céus não se alegram com caju. Os céus não se alegram com castanha. Os céus não se alegram com pescaria. O que alegra os céus são as almas. O que alegra os céus é as coisas de Deus. O que alegra os céus que essa palavra desça ao nosso coração, que o Senhor nos enche de júbilo, não nos deixe cair em tentação, mas vai livrando-nos de todos os males. Pai bendito e Deus eterno, concede a tua bênção a nós. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos guia, nos guarda e nos protege, para a glória do teu santo e eterno nome. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todos dizem: glória a Deus.